Bom dia. Primeiro eu queria agradecer o Manf. Cara, esse lugar é sensacional, você encontra um monte de gente querida, um monte de gente legal, aprende muito e você está aí realizando ano após ano esse encontro e eu fico muito feliz de estar aqui, poder estar com vocês aqui. Muito obrigado. Bom, eu vou começar o painel com algumas reflexões que eu tenho aqui. De como a gente está vendo a IA e esse mercado todo, né, de dados e decisões como tendência. E aí deixo esse pano de fundo para o pessoal aqui depois trabalhar em cima dele. Acho que a primeira tendência que eu estou vendo é a gente usar a inteligência como decisão. A gente cada vez mais tem sido provocado para não entregar só o dado, não entregar só um modelo, mas entregar uma decisão, ajudar no processo de decisão, suportar, né, com insights, colaborar para a criação de soluções em conjunto. Essa é uma tendência, a Equifax está em mais de 20 países e é uma tendência que a gente está vendo em todos os países. Né? Os clientes estão cada vez mais exigindo que a gente seja advisor, conselheiro, participe do processo de decisão. Isso é uma coisa que muda muito, inclusive a forma de se organizar, as pessoas e como que você estrutura os produtos. A segunda coisa que eu acho que está mais claro para todo mundo é a ascensão dos agentes de IA. Cada vez mais a gente vai ter uma série de agentes tomando decisão em pequenos pedaços da empresa. A gente já está lançando alguns produtos com esses agentes e internamente existe uma série de agentes que vão desde suportar o relacionamento, a conversa com os clientes, monitoramento das bases de dados e assim por diante. Então, isso vai cada vez mais explodir tem algumas coisas importantes que eu acho que vêm daí, que também tem puxando essa tendência, que é a questão de organização dos dados. Muita gente quer implantar o agente, quer fazer com que a decisão seja feita, mas o dado não necessariamente está pronto. Eu tenho ouvido muito um termo que é data readiness. O seu dado realmente está preparado para suportar uma inteligência artificial, ele está organizado, ele está no ponto certo do processo. Então, a gente tem uma tendência muito grande de, não é só uma visão superficial de adquirir dado, mas realmente estar organizando dados e ter isso de uma forma que suporta a inteligência artificial, que é muito diferente do dado organizado para a gestão do negócio, né? A gente vê no nosso mercado aqui uma queda grande do apelo pelos dashboards estáticos, né? Hoje em dia você não tem mais como apresentar uma solução que é fixa, parada no tempo. Você tem que deixar o usuário interagir, ele tem que ser super focado naquele cliente, naquela decisão, naquele processo e de uma forma interativa. Então, não existe mais espaço para, como era antigamente, entregar só um score, entregar só um dado ou um relatório. Hoje você precisa realmente estar hiperpersonalizado e a decisão está sendo tomada em tempo real junto com o cliente. E as soluções estão tendo que acompanhar essa demanda. E por último, acho que uma tendência que a gente já está enxergando, né, que a IA já entrou numa curva, eu vou falar aqui que a paixão acabou, né? As pessoas hoje, elas que estão gerenciando e estão investindo, elas querem ter certeza se realmente qual é o valor que isso vai ter para o negócio, como que isso vai fazer diferença e mudar o ponteiro. Então não tem mais como você operar nesse mercado e aprovar um projeto se você não amarrar o impacto real no resultado da empresa.
né? Bom, o que a gente também vê agora como resposta a tudo isso, né? Que é a tendência geral. Primeiro, as empresas estão começando a adotar plataformas inteligentes. Muitas delas preferem a agilidade de ter parceiros e estar conectada num ecossistema para utilizar, antecipar os resultados e utilizar de uma forma mais poderosa tudo que você tem disponível no mercado. Então, você vê muitas empresas se conectando e criando ecossistemas de fornecedores e provedores e plataformas para poder extrair o máximo dessa nova onda que está vindo por aqui. Obviamente, os investimentos em Data Fabric, que é a infraestrutura de dados, isso está hoje uma onda muito grande para suportar, como eu falei agora há pouco, os processos todos de IA. E, por último, a IA responsável. E aí eu vou colocar aqui, fazer um parênteses que acho que até vai na linha do que a Marcela acabou de falar. Você hoje, existe uma geração que a gente chama a geração da economia da intenção. Você não consegue mais hoje expor uma decisão sem que tenha transparência, sem que quem está sendo afetado por essa decisão tenha certeza de que você realmente está preocupado e engajado para melhorar a vida daquela pessoa ou daquela empresa. A regulação vem nesse sentido, a gente vai falar um pouquinho de regulação, mas o próprio mercado, as próximas gerações novas que estão habituadas no mundo digital, eles já não confiam em tudo que vê, sem ter uma certeza, sem ter uma resposta de que a intenção realmente é boa e você não está só querendo empurrar um produto. E o desafio de fazer isso dentro de um processo de criação analítica é enorme, porque você tem que realmente contar com pessoas que entendam do negócio, entendam da regulação, elas entendam de como você vai estruturar tecnicamente aquela solução, como que o dado vai estar pronto para isso, e aí todo mundo junto precisa participar do desenho e execução do produto. Essa é uma tendência que muda completamente a forma de construir modelos. Eu que trabalhei muitos anos com o seu Alvarenga, hoje não dá mais para o estatístico sozinho fazer uma solução. Tem que estar todo mundo junto no processo. Muito bem, vamos lá. Preparados? Rony, eu vou começar com você, tá bom? A gente conversou um pouco sobre a infoxicação, é difícil de falar esse nome, né? E que ter hoje o ativo, a atenção do cliente é um ativo raro, é muito difícil, né, você conseguir prender a atenção, e a gente está sendo provocado para ir muito além das soluções padronizadas. Como que você entende que deve ser a abordagem para criar e atender essas necessidades individuais, entender a real dor e o porquê do cliente? Como que você está olhando isso dentro da PeopleWare? Alô. Gente, bom dia. Obrigado aí pela audiência. Eu acho que... Obrigado, Manfio. Obrigado, equipe da Muvon. Eu acho que é muito importante isso que você falou, porque a gente está vivendo realmente um momento onde a gente é super estimulado, né? A gente recebe estímulos a cada momento, seja por e-mail, WhatsApp, todos os momentos a gente fica saturado de ter tanta informação. E nessa época ainda mais, que eu chamo de efeito TikTok, né? Se você não ganhar a atenção do cliente nos 3 primeiros segundos, você vai perder completamente a capacidade de falar o que você quer, de colocar o conteúdo que você tem. E isso traz um problema muito grande, porque a gente continua investindo em soluções, em plataformas, em atividades
que não trazem para a gente a capacidade de responder real-time e responder na velocidade que o cliente necessita, porque o cliente vem mudando. Nosso cliente vem trabalhando com a necessidade de ter mais estímulos, é lógico, mas ele tem a capacidade, ele quer ter a capacidade de resolver o problema dele na hora que ele precisa, né? E para isso você precisa ter investimentos, primeiro sempre em pessoas, é claro, né? Isso não foge. Segundo, em gente, em tecnologia. E em terceiro, muito importante que você consiga harmonizar todo esse processo. Para isso você precisa ter uma solução que seja estruturante dentro do seu processo, que permita você evoluir de acordo com a velocidade que você tem dentro da tecnologia moderna. E é lógico que isso traz para a gente alguns outros pensamentos, né? Eu tenho trabalhado bastante com a questão de integração da inteligência artificial com insights de neuromarketing, né? Como é que você trabalha? Porque não adianta você ter disponível, não adianta você ter uma plataforma que vai te entregar o resultado, mas também não adianta que se você não consegue falar a linguagem e instalar os gatilhos que o cliente está usando para necessidade que você está implementando. E isso traz para a gente, como gestor de cobrança, isso traz para a gente, como gestor de tecnologia, a importância de cuidar, não como cobrança do cliente, mas garantia do cliente, recuperação do cliente. E isso traz a responsabilidade de cada vez mais a gente investir o quê? Que esse cliente continue gerando receita ao longo do tempo para a gente. Hoje, com mais de 80 milhões de pessoas negativadas e um processo de cobrança, cada vez mais está se tornando uma visão de regenerar o crédito, regenerar a condição dessas pessoas. Você acha que a IA consegue ajudar bastante nisso? Sim, com certeza. Eu acho que tem um caminho muito forte, né, para que você consiga entregar para o cliente a necessidade que ele precisa. Não sei se vocês assistiram na semana passada o I.O. da Google. Alguém assistiu aqui o Keynote da Google? Né? A coisa que mais me impressionou ali de tudo que eles mostraram foi o Agentic Checkout. Né? Gente, isso é um game changer. Isso muda completamente a necessidade, o momento que a gente está trabalhando com os agentes, com a inteligência artificial, porque passa especificamente o quê? Disponibilidade e relevância. Ou seja, só vai acessar a informação que for efetivamente, tiver disponível para o cliente e tiver relevância. Legal, obrigado. Bom, agora, Jeff, vocês lá no quinto andar com certeza têm um montão de informação, uma empresa que já nasceu digital, deve estar muito bem organizado. Como que você está entendendo essa transformação, principalmente no mercado de cobrança e no segmento que vocês atuam? O que você pode trazer para a gente de insights nesse sentido? Boa. Bom, primeiro, bom dia aí, obrigado pelo convite, obrigado, Fernando. Acho que o que eu penso aqui, Raposo, assim, a gente tem aí 3 pilares, né? Um primeiro que acho que foi o que mais evoluiu nos últimos tempos, né? Que é a otimização operacional em termos de custo, né? Então a gente tem aí, quando a gente fala dos BPOs, as assessorias de cobrança, os escritórios, a gente tem aí uma vasta oferta de bot de voz, bot de texto, né? Eu acho que aqui a gente já evoluiu bastante até. Tem muito espaço ainda, claro, mas isso vai precisar de mais tecnologia, mais da IA também, mas isso aqui é algo que a gente evoluiu bastante. Tem um segundo ponto que eu vejo que a cobrança evoluiu menos, o mercado de crédito evoluiu muito mais, que é o conceito de Big Data, né? Acho que nos últimos 4, 5 anos aí, talvez, a gente teve um crescimento exponencial, mas muito mais priorizado nas áreas de crédito, né? E em cobrança a gente ainda acho que usa muito pouco da quantidade de dados que a gente tem no mercado.
E tem um último que, para mim, é o mais importante, é onde eu vejo que mais a gente vai evoluir agora, porque a IA vai tirar muito da complexidade que a gente tem, que é o conceito de hiperpersonalização, né? O marketing já faz isso muito bem, né? Quando a gente fala das empresas em venda, né? Já usa isso muito. E quando a gente usa isso numa esteira de cobrança, né? Esteira de crédito, cobrança, a gente usa muito pouco, né? Que é saber quem é o cliente, né? Saber qual que é o canal que ele quer falar. Então, um pouco do que o Rony falou aqui, de conseguir, né, o efeito TikTok ali que o Rony falou. Como é que eu consigo falar com esse cliente? Qual que é o melhor canal para falar com ele? E terceiro, óbvio, qual que é a melhor oferta que eu tenho que fazer para ele? Né? Qual que é a oferta que vai caber para ele? Porque muitas vezes a gente só tem, seguindo novamente o efeito TikTok, a gente tem ali 30 segundos para falar com esse cara. Né? Nesses 30 segundos eu tenho que fazer a oferta, que é a oferta matadora, que é a oferta que vai caber no bolso dele, para que isso dê certo e a gente tenha uma boa efetividade na cobrança. Né? Eu acho que agora, com as ferramentas que a gente tem e todo o IA, né, que cresceu muito, a gente tira muito da complexidade para fazer isso, então se torna muito mais fácil o uso e a gente vai cada vez mais conseguir ver esse tipo de aplicação no mercado de cobrança. Né? Acho que é por aí que eu vejo as coisas andando aí nos curto, médio prazo. Legal. Uma coisa que a minha experiência no Desenrola Brasil foi muito interessante. Eu acho que, completando essa etapa de a gente estruturar melhor, né, e ter as plataformas, você realmente posicionar soluções que vão ajudar esse consumidor a se reposicionar, a reestruturar a sua dívida de uma forma cada vez mais ampla, eu acho que é um caminho que a gente vai ter que trilhar. Então, sem dúvida, o impacto da IA ela vai ser importante, mas, como eu falei na tendência, se você não se posicionar como declaradamente em ajudar essa pessoa a se recuperar, eu acho que vai ser muito mais difícil. Né? E aí vem das pessoas que estão construindo e do posicionamento nesse sentido. Alguém quer fazer algum comentário? Oi, bom dia a todos. Primeiro, Muvon, obrigado pelo convite, Fernando. Acho que pegando um pouco do gancho, né? O Rony falou muito de experiência, né? Você vê essa preocupação com o cliente. O Jefferson também abordou bastante a parte de dados. E na última fala dele, essa parte de personalização, né? Lá na PG, a gente acredita muito realmente em jornadas hiperpersonalizadas, realmente jornadas que você possa entender o comportamento de cada um dos clientes. É como se fosse quase um manifesto lá dentro da nossa empresa, né? Mas a gente também acredita que essa jornada hiperpersonalizada tem que acontecer em tempo real. Você tem que conseguir personalizar a jornada enquanto o cliente está na jornada. Não é depois. É na hora que ele está ali, no momento de decisão, naqueles milissegundos que ele está na linha, naquele momento que ele decidiu se logar num portal de negociação. Então, é ali que você tem que conseguir pegar o cliente. Né? É como se a gente, sei lá, se abrisse agora aqui o Spotify e eu quisesse colocar uma playlist, não vai agradar todo mundo. Uma música aleatória não vai. Eu não vou conseguir chegar de uma forma personalizada em todo mundo. Eu vou muito mais errar do que acertar. Então, conseguir observar os sinais que cada cliente vai largando ao longo da jornada dele é o importante. Na hora que ele clicou num link, na hora que ele começou uma autenticação num portal de negociação e abandonou porque talvez o token não chegou no celular dele, ou na hora que você mandou uma template de e-mail ou de RCS que tinha um botão de WhatsApp, um botão de autoatendimento, mas ele preferiu clicar no botão do 0800, e está tudo bem, é ele que decide. Mas você tem que conseguir observar esses passos dele, né? Voltando na analogia da playlist, é entender em que momento que ele pausa a música, em que momento que ele pula aquela música, e qual é a música que faz ele desligar o aplicativo. A gente tem que conseguir tomar essas decisões em tempo real e conseguir fazer com que isso a gente leve o cliente para uma jornada realmente
personalizada, humana, como o Rony falou, né? Sem perder essa essência. Mas tem um desafio para isso, porque a gente precisa fazer isso em escala. Aí tem uma dificuldade. Na hora que você está tomando decisões individuais, para algumas pessoas, ou para um grupo de pessoas, pode ser um pouco mais fácil, mas quando você precisa escalar isso, é que você precisa ter muita tecnologia voltada para isso. Então, você precisa buscar CRMs que permitam você ter jornadas personalizadas. Você precisa ter os agentes que vão te ajudar nessa decisão. Então, eu acredito fortemente, realmente, que a gente está numa era de cada vez menos, e não é daqui um pouco, é agora, cada vez menos clusters e mais decisões one-to-one. Realmente decisões personalizadas, com muito dado, com muita informação. Então, eu sou muito fã realmente de jornadas hiperpersonalizadas, mas que a gente consiga realmente trazer uma humanização nisso e consiga ter o cliente realmente na centralidade, né? Tem um desafio muito grande nisso. Samir, todo mundo fala da inteligência artificial, né? E o Manfio falou aqui que não é inteligente, né? Mas você falou de humana. Você realmente acredita que a gente vai ser capaz de ganhar escala com esses agentes, realmente humanizando esse relacionamento? Olha, eu acredito, claro, com a entrada, principalmente agora, da generativa, né? Porque quando a gente fala, vamos falar de uma IA específica, que é a IA conversacional, né? A gente já teve uma evolução, a gente está na 4ª, 5ª geração de IA, onde a gente tem agora TTS neural, enfim, uma série de coisas. Mas a generativa acho que vai trazer um novo patamar. Na verdade, já está trazendo, né? A gente já tem cases no texto, agora muita gente avançando também na voz. E não é só uma questão de você ter a IA um pouco mais humana ali, em alguns pontos do diálogo. É que realmente ela consiga, ao mesmo tempo, levar o cliente para onde você quer, porque não é uma conversa aberta que a gente quer ter, na maioria das vezes, a gente quer ter uma conversa direcionada, mas é uma conversa empática, que eu consiga realmente entender o do outro lado, entender que ele não pagou aquele débito porque ele está casando agora, e está com algumas dívidas do casamento, ou porque agora ele está doente, ou porque ele está numa situação XYZ. Então, essa humanização, eu entendo que com os novos agentes, com a nova IA, né, principalmente generativa, a gente vai conseguir dar um avanço muito grande nisso. E eu entendo também que tem uma mudança do lado de quem contrata o serviço, né? Você percebe ainda muitas IAs abordando o cliente com medo de se identificar que é uma IA, né? Muitos scripts, eu sou a Bia, eu sou a Joyce, eu sou o Paulo, enfim, não importa o nome que dê, porque quer tentar trazer uma humanização, mas não é só nessa abordagem inicial. E eu realmente tenho uma opinião que quanto mais transparente você for, na largada você disser, olha, aqui é um agente digital, aqui é um robô que está aqui do outro lado, né? Mas eu vou te ajudar, eu vou te tirar do ponto A e vou te colocar no ponto B. E com isso até acredito que o cliente vai ser mais objetivo em algumas coisas, vai ser mais parceiro em outras, porque ele sabe que ali tem uma IA e não tem um humano, então acho que a conversa vai ficar mais fluida. Então eu acredito sim que a gente vai conseguir dar um passo importante nessa humanização e eu acredito que as conversas vão para um outro patamar. Legal, eu também. Vamos precisar de uns psicólogos para participarem do grupo, para ajudar a escrever os prompts, mas nós vamos chegar lá. Ô Jeff, eu vou te contar uma história. Eu tive um caso de uma empresa que se propôs a fazer a transformação de adoção de inteligência artificial em várias etapas, várias áreas e vários processos. E teve uma reação que eu fiquei realmente assustado, que uma boa parte das pessoas pediram demissão. Falaram, eu não quero mexer com esse negócio. Né? Assim, nós estamos numa curva muito grande de adoção cultural nessa nova era.
Como que você está vendo isso, essa questão da cultura dentro da cobrança no mercado lá do Quinto Andar? Boa. Bacana esse tema, né? Assim, a gente está num momento de todo mundo interessado em ChatGPT 4.0, Gemini, acho que 2,5 agora que saiu, né? Semana passada. Enfim, e a gente falando das mais avançadas, né, possibilidades aí. Teve a Manu, acho que 2 ou 3 semanas atrás, eu fui conhecer também, um negócio absurdo. Mas tudo isso muito longe da nossa realidade, né? E aí eu vou dar um exemplo simples de coisa que eu, por exemplo, ainda hoje preciso criar esse hábito que é... Lá na empresa a gente usa a conta Google, né? Então a gente tem o e-mail do Gmail. E ainda hoje, por exemplo, você chega lá um belo dia e você tem uma quantidade absurda de e-mails ou de mensagens no GChat, e aí o que você faz, né? O conceito antigo é, pô, vou reservar 1, 2 horas para ler esse negócio tudo, tirar uma conclusão, me inteirar sobre os assuntos. Cara, você tem o Gemini lá, você clica lá, summarize. Em 10, 20 segundos você tem, cara, um belo de um summary ali, e assim, é excelente. E ainda hoje, às vezes eu me pego no meio desse caminho, né? Que assim, eu tô lendo e falo, pô, mas por que eu não usei ainda? Então tem um lance aqui que é o que eu chamo de cultura AI first, né? Ou seja, da gente aqui, cada pessoa, né, e a empresa incentivar cada vez mais isso dentro dos times, né, que é de usar o que a gente já tem disponível no mercado, né? Então a gente já tem uma série de exemplos de IA para usar, várias ferramentas que podem otimizar o nosso tempo no dia a dia. Só que isso depende muito do nosso comportamento, da nossa disciplina, né? Da gente passar a ter isso culturalmente também no dia a dia, né? Então, acho que é assim que eu vejo. É isso que eu, por exemplo, tenho feito bastante com o meu time. Assim, dentro do próprio Quinto Andar, como um todo, a gente tem cada vez mais incentivado os times a utilizarem para tarefas simples no dia a dia, para que a gente esteja preparado, porque senão fica sempre aquela coisa de, não, vamos aqui, a gente vai fazer um projeto, nós vamos chamar aqui o cara de tecnologia, o cara de arquitetura, aí nós vamos priorizar, criar as APIs, etc., e vira um troço para daqui 6 meses fazer um teste. Não é assim, né? Eu acho que tem muita coisa já pronta, disponível para a gente utilizar. Tem sim um tema muito importante nisso também, que as empresas têm que tomar cuidado, que é a segurança da informação, né? Para que também as pessoas que vão usar não vai lá e pega um documento super confidencial, joga lá no chat GPT da vida. Não é bem por aí que a gente tem que ir, né? Mas acho que tomando esse cuidado com a segurança da informação e criando cada vez mais essa cultura, esse comportamento de usar o que a gente já tem disponível, é o que, no curto prazo, é o que, no momento, faz mais sentido ao ponto que a gente vai usando e deixando a empresa cada vez mais preparada para não ter esse tipo de reação que você falou aí, né? Acho que é o pessoal assustou. Legal. Vou pegar o gancho aqui sobre a regulação que você falou. Eu acho que, né, existe um movimento de estruturar não só no uso de IA, transparência e tudo mais, mas acho que você pega aí a 4966, Samir, você pode ajudar aqui, e tem todo um movimento de cada vez mais regulado, cada vez mais a gente ter uma responsabilidade em cima de tudo que a gente está fazendo. Como que você está vendo isso nesse mercado de crédito? Como que isso está transformando esse processo na sua visão? Esse tema da resolução 4966 e também do ESG, eu acho que não é coincidência a convergência deles, né? Para mim é um alerta muito claro de que o jogo mudou, que realmente o nível de governança e de inteligência vai para outro patamar, né? A 4966, por exemplo, coloca a cobrança como um protagonista de planejamento contábil, por exemplo, né? A ESG, para mim, é um cartaz de acabou o abuso, acabou, né, excesso. Então, esses dois temas realmente são temas desafiadores, com certeza, né, para as grandes empresas, e cada um no seu nível, né, de complexidade, mas eu também acredito que tem uma oportunidade aí, porque a gente está falando de um desafio que vai separar realmente os grandes jogadores dos menores, né? É como se fosse a evolução do futebol, por exemplo, né? Não dá mais para você
dar chutão para frente e correr atrás da bola. Agora tem técnica, né? Você tem análise de dados, você tem ciência ali por trás, você tem treinamento personalizado, né? Então, a gente vai precisar, com esses dois movimentos, com esses dois temas, conseguir prever algumas jogadas, né? A gente vai precisar marcar o atacante antes da bola dele chegar no pé dele, porque com os níveis de provisionamento que tem nas faixas iniciais, você vai precisar ter medidas preventivas, né? Você vai ter que trabalhar realmente não só com cluster, você vai ter que trabalhar realmente com a regra embaixo do braço, né? com provisionamento. Não importa mais muito se é o mesmo produto, se é a mesma faixa de atraso, e a diferença está só no valor, você vai ter que priorizar aquilo que é mais importante em termos de provisionamento naquele momento. Né? A gente tinha uma regra que era meio que igual para todos os produtos e para os mesmos atrasos. Então, eu acredito que aí vai trazer realmente uma diferença entre quem está preparado para uma Champions League e quem não está. Né? Você vai ter que se preparar, você vai ter que buscar realmente também recursos. Eu acredito que aqui, mais uma vez, tecnologia, os agentes, as IAs vão nos ajudar. São elas que vão ser, talvez, os nossos próximos camisas 10 aqui, desse jogo. É eles que vão nos apoiar a criar modelos mais rápidos, com menos time de estatística, com mais volume de dados, porque vai ser necessário você ter essa análise mais apurada. Senão, vai ter negócios que vão ser impactados fortemente, né? Você vai ser rebaixado, vai para uma segunda divisão, para uma terceira, seja o cliente te colocando nessa posição, seja o mercado, porque vai ter competidores fortes, ou até mesmo pelos órgãos reguladores. Você vai ter que se adequar. Mas eu acredito que aqui tem muita oportunidade. Eu acho que os desafios estão muito claros, né? Se você falar com quem comanda as áreas, principalmente de crédito, cobrança, os desafios estão bem claros. Mas eu acho que por trás desses desafios tem muita oportunidade para quem vai ter capacidade de fazer diferente, para quem vai ter capacidade de ser mais criativo, de inovar, de buscar tecnologia, de buscar parceiros de negócio que possam te apoiar. Então, eu acredito aí que tem uma baita oportunidade aí para quem se preparar antes. É interessante porque a complexidade hoje de tomar decisão, a quantidade de informações que você precisa ter é muito maior do que a gente tinha no passado, né? Você tratar tudo isso e não só na tempestividade, né? Que eu acho que já passou. Não é mais questão de tempestividade, gatilhos e tudo mais. A questão agora é muito mais como é que você antecipa os seus movimentos de uma forma estruturada para que não gere esse problemão todo, né? Na sua carteira, no seu impacto. É um desafio realmente que vai acabar passando por tudo que a gente já falou, organizar o dado, vai ter um ecossistema de fornecedores que vão te ajudar nesse processo, plataformas novas. Então, realmente, eu acredito que tem, pelo menos para a gente que é fornecedor, tem bastante oportunidade para a gente ajudar nesse processo, né? Bom, Rony, você agora vai nos ajudar com a previsão do futuro. A gente, nesse cenário todo, né, que a gente falou até agora, de inadimplência, de recuperação, o que você vê que vai ter aí pelos próximos 2 anos ou mais de como tendência e que você está conseguindo perceber aí na sua experiência? Fazer previsão é muito difícil, né? Ainda mais quando se trata de prever o futuro. Isso já é uma frase antiga, mas eu acho que a gente está vivendo um momento aí de estabilização do hype da inteligência artificial. Ontem eu até escutei uma piadinha que perguntaram para a IA se ela ia substituir o humano. Aí ela falou assim, não, só vou substituir aqueles que fazem Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem do ser humano, né, que a principal emoção que move a gente é medo. Né? A gente tem medo de mudança, a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo de não conseguir acompanhar a tecnologia
Isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente entra nesse hype, quer desenvolver tecnologia, quer fazer IA, mas a nossa casa não está estruturada, a nossa operação não está estruturada. A gente não conseguiu ter uma solução estruturante, segura, uma solução que permita que você acompanhe o crescimento das novas tecnologias. Então, é muito importante a gente ter isso. E, avançando um pouquinho mais, é lógico que a gente tem que, nesses próximos anos, a gente tem que investir, acho que, em 3 coisas, né? A gente viu a palestra anterior aí falando de cultura, é extremamente importante ter uma cultura voltada para a inteligência artificial. Segundo, é óbvio, né, treinamento em tecnologia para nossas equipes, para os nossos gestores, para os nossos operadores. E o terceiro eu vou chamar um bloco aqui de ética, né, que é como é que a gente trata nossos vieses, como é que a gente trata os nossos guarda-reios dentro dos nossos processos de utilização de inteligência artificial. Não sei se vocês estão acompanhando aí, em dezembro passado foi aprovada a PL 2338 de 2023, que agora em março foi mandado para o Congresso, né? Ele traz uma regulamentação que é um espelho muito forte da regulamentação europeia, que pode trazer um risco muito grande para a gente, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre isso, né, se vocês quiserem ver, lá no meu LinkedIn, eu já acabei de fazer uma publicação sobre esse tema, mas é importante que cada gestor, cada operador, cada provedor se preocupe com essa PL. Alguém leu? Alguém conhece a PL 2338? Poucos aqui. Isso vai influenciar tremendamente a vida da gente. Isso vai influenciar tremendamente a nossa capacidade de usar a inteligência artificial nos próximos 2 anos. Então, recomendo que vocês busquem, recomendo que vocês analisem, porque cada vez mais esse lado vai ser importante para a gente. Muito obrigado. Nós temos 7 minutos. O que nós vamos fazer? Vamos abrir para o público fazer pergunta? Vocês topam? Topa? Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Parabéns, estou aprendendo com vocês. Eu tenho interesse em saber sobre a saúde mental. Como é que as empresas de vocês estão se preparando para esse engajamento da saúde mental, que também já está virando a norma, né? A lei NR1. Eu gostaria de saber de vocês sobre isso. Eu fico com esse para passar. O Gartner recentemente colocou como um dos maiores desafios, um dos maiores riscos na implantação de IA, as pessoas. E tem 2 dimensões. Uma é conhecimento do negócio, que eu já falei, e a segunda era saúde mental, né? Eu acho que tem uma preocupação muito grande nesse processo de transformação, velocidade, volume de informação, a gente ter equipes saudáveis que estejam realmente felizes, como acho que a Marcela já falou bastante. Agora, mais do que isso, engajadas nesse processo de transformação, né? Que elas se sintam seguras nesse processo. Então, eu acho que a gente tem um processo, pelo menos lá na Equifax, é um processo muito forte de trabalhar com as pessoas, trabalhar esse processo, suportar, né, essa transformação e cada vez mais você ter uma visão de que a IA ela vai ajudar muito mais nesse processo do que parece, né? Hoje você você consegue ver agentes que para detectar diagnósticos antecipadamente, interagir com pessoas idosas, detectar padrões de suicídio. Então, assim, eu acho que tem uma outra abertura enorme nesse mercado de saúde quando você começa a falar de saúde mental, né? Não só na parte de diagnóstico, que quem sabe seja mais óbvia, mas realmente a interação. Você agora tem uma capacidade de interagir com a pessoa e responder em linguagem natural. Eu acho que tem
um caminho enorme para isso, tanto para as pessoas dentro das empresas, né, os nossos colaboradores, quanto para produtos e serviços para o mercado. Aproveitando que o Manfio chegou aqui, né, eu acho que o maior momento que gera dificuldade para questões de saúde mental é o momento de decisão, né? Todo momento que você vai tomar uma decisão é um momento de crise, é um momento de ansiedade tremenda. Aproveitando isso, a gente dentro da PeopleWare Tecnologia e com Cyber Financial, a gente sempre pensou muito na experiência do usuário, né? Seja o usuário externo e o usuário interno. Então, toda a nossa plataforma foi desenvolvida de uma forma para facilitar a decisão do dia a dia do operador, do decisor, de quem vai projetar as estratégias de cobrança, diminuindo a carga de emoção, trazendo mais racionalidade dentro do processo. Tá? É lógico que a gente não está falando aqui que a gente está lidando com o homos econômicos, né, lá de Friedman, né? A gente está buscando aqui, sabe, hoje em dia, que a gente trabalha com o sentimento, emoção, né? O homem emocional, né? E isso é muito importante, quando você traz uma segurança maior para a equipe que está trabalhando com uma solução, seja parametrização, de confiança, de segurança da informação, gente, você está diminuindo o nível de pressão, a pressão pelo erro, né? Trazendo mais segurança, proporcionando um ambiente mais saudável para ele. Falando um pouquinho lá da PG, a PG é uma empresa de tecnologia, né? Mas uma das nossas tags é Tech but People First. Então, a gente tem realmente as pessoas em primeiro lugar. A gente tem uma frase também que é gente feliz. É isso que a gente preza bastante dentro da empresa. Então, lá tem um time fantástico de gestão de talentos, enfim, que proporciona diversos programas, né? Mas eu também acredito que as pessoas também devem, não só os programas internos dentro das empresas, mas eu acho que cada pessoa também tem que buscar entender aquilo que faz bem para ela também. Porque a gente está falando de saúde mental, não é só o problema que está dentro da empresa, não é só aquela decisão que você tem que tomar nas 8 horas de trabalho que você está ali. Você tem outros problemas que ficaram dentro de casa, outros problemas financeiros, outras coisas que não fazem parte só do teu problema ou do esgotamento de negócio, né? Então, acho que cada pessoa também tem que buscar uma forma de se reconhecer, de autoconhecimento, de buscar aquilo que te faz bem, né? Eu, por exemplo, nos últimos anos, comprei 2 cavalos, logo 2 de largada, né? Não sei se isso foi bom para a minha saúde mental ou me deu mais estresse, mas me ajuda. Eu vou lá no final de semana, largo chave dentro do carro, largo o celular dentro do carro e vou tocar no cavalo, vou botar o pé na terra, enfim, me faz bem. Né? Então, não é só uma responsabilidade da empresa onde você está inserido. Você tem que buscar aquilo que também te ajuda a descomprimir, a botar no lugar as ideias que ficaram soltas. Enfim, essa também acho que é uma responsabilidade de cada um, não só da empresa. Boa. Só complementar aqui o que o Samir falou, que acho que é bem bacana, pegando esse gancho, que é o que eu vejo como talvez a grande responsabilidade das empresas é de criar o ambiente necessário para isso, né? Porque eu acho que o colaborador tem que se sentir confortável. E eu já passei por diversas empresas também, e tem lugares que você passa e você às vezes fica naquela de, será que eu vou falar isso e eu vou ser oprimido? Isso vai ser usado contra mim, né? Eu vou ser mal avaliado depois, independente da minha entrega. Então, quando a empresa consegue criar esse ambiente, né, saudável ali, o ambiente aberto para as pessoas se sentirem confortáveis em falar o que elas estão pensando ou falar o que elas estão sentindo, acho que isso é que ajuda muito e ajuda a acontecer isso tudo que eles comentaram aqui, né? E só aproveitar aqui, elogiar bastante o time de People lá do Quinto Andar, porque isso, de fato, eles fazem muito bem lá, assim, tem um trabalho excelente que o time de People faz lá em ter esse ambiente ali, tá? Isso é bem bacana. Legal. No final do dia, com inteligência artificial ou não,
as pessoas querem saber se elas estão preocupadas realmente com elas e elas estão ajudando elas a passar por que quer que seja o momento e evoluir, a crescer. No final do dia, essa transparência de intenção vai fazer a diferença sempre na gestão, dentro das empresas ou nos agentes que vão interagir com as pessoas daqui para frente, né? Gente, acabou o nosso tempo, zerou aqui. Muito obrigado pela participação. Espero que tenham gostado.